Procurador do CB, aliás, do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, está disposto a, diante das imagens da televisão, denunciar os dois jogadores. A gente foi procurar no Código Brasileiro de Justiça Desportiva em qual artigo eles poderiam ser denunciados, já que o árbitro optou por não punir os jogadores. Encontramos o artigo 243-F, que é ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Isso aí pode ser uma multa de R$100 até R$100 mil, pode ser uma suspensão de 1 a 6 partidas e pode ser também uma suspensão pelo prazo, de 15 a 90 dias. E não importa se é contra adversário ou contra colega de time. Então isso agora vai para a justiça caso o procurador mantenha a sua posição, como a gente apurou aqui, de denunciar os jogadores. Eu estava conversando com o Leonardo Gaciba nessa manhã, falei, e aí Gaciba, o que você acha? Ele falou, não, eu já passei por isso num jogo do Flamengo contra o Criciúma, 2 jogadores do Flamengo discutiram, expulsei os dois, não tenho o que falar, expulsar os dois. Eu falei pro Gaciba, olha, eu teria feito como árbitro ali, ó, segue o jogo. Por quê? PC, eu acho que a gente tá tratando isso como o fato mais importante da rodada. E eu quero ler o tweet do Nauber. Não, tudo bem, eu também li. A informação do Nauber. Só que antes, lembrando o seguinte, ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo disputado na Arena do Grêmio, Ayrton e Vitinho trocaram empurrões. O árbitro foi lá e expulsou o Ayrton. Não, a regra manda ele expulsar. Então, a regra manda ele expulsar. Eu temo até que isso vire o retrato do Flamengo e que se diga que é esse Flamengo que se quer em campo. Há um sério risco, como hoje vivemos o período da distorção, tudo é encaminhado ao sério risco de achar... Ayrton e Sassá, esse lance. Ayrton e Sassá. Não é Vitinho, não, perdão, Sassá. Há o sério risco de isso virar a imagem do Flamengo que queremos. Né? Aí no próximo jogo tem um árbitro que resolve expulsar os dois. Aí o Flamengo fica com 9 aos 15 minutos do primeiro tempo. Ontem, se o juiz fosse aplicar a letra fria da regra, ele teria expulsado. Então, e o Flamengo que se quer é um Flamengo que joga futebol à altura do investimento feito. Não é um Flamengo que um fica botando o dedo na cara do outro, um dá cabeçada, o outro dá soco, aí vem um rabo de arraia. Vou explicar por que a minha opinião é absurda. Eu acho que o árbitro tem que andar com o livrinho de regra das 17, mas a principal é a do bom senso. E eu ali... Eu tô contigo. Eu ali... Eu tô contigo como é que se diz, na teoria, né? Nesse caso aí, até o PC acha que não tinha que ter expulsado os dois. O PC, o árbitro, Oliveira. Acho que tinha que ter expulsado só o Viseu. Ele acha que só o Rodolfo. Pelo soco e a cabeçada. Estivesse isso, provavelmente não teria o dedinho aquele. Vocês né? pregam bom senso, e vocês dois estão aqui, cultores do bom senso. Ok, eu estou pregando a coerência. Então é o seguinte, o que vocês estão dizendo, penso eu, não sei se o Martim concorda, é o seguinte, olha, o jogo está ali na Ilha do Urubu, o outro time já é campeão brasileiro, ele vai expulsar, vai que o outro time reage, olha que problema que se cria. Talvez seja esse o bom senso de vocês. Espera aí, só concluir. Sim. O que eu prego é a coerência. Porque se você se um árbitro num outro jogo chega e dá vermelho para quem pratica isso, como disse o Gaciba, então, ou como disse o Paulo César, o Gaciba seria os dois, o Paulo César o Viseu, a coerência me parece que é a punição. Não, o meu comentário é absolutamente incoerente. Eu quero dizer o seguinte. Tá. Eu não quero... Então tá bom. Longe de valeu. Eu encerro aqui, então. Longe de mim querer dizer o que o árbitro deveria fazer. A regra é clara, nesse caso, ele deveria expulsar os dois pela regra. Eu disse apenas o que eu faria, possivelmente, se árbitro fosse e estivesse lá. Mas por que você faria? Vou explicar, já eu chego lá. Nauber, vamos ver o Nauber. Eu quero ler aqui o Twitter do Nauber, né, que é um dos mais vitoriosos jogadores e líderes do vôlei brasileiro. E uma referência do esporte brasileiro. Tem uma simpatia pelo Flamengo. Não, ele é flamenguista até a unha do pé dele. Não, e é uma referência do esporte brasileiro. Sem dúvida. Capitão, campeão olímpico. Rodolfo e Viseu passaram um pouco não, né, Nauber? Passaram bem do limite. Mas times sem cobranças e atitudes fortes não são grandes times. Pode ter sido a chacoalhada necessária para essa reta final de temporada no Flamengo. Concordemos ou não, o que eu apenas
gostei e refleti lendo o Twitter do Nauber, opa, já entrando no Twitter pessoal dele aqui, é que a gente está dando uma importância a isso maior até do que o resultado. E eu quero lembrar que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Vamos lembrar de brigões expulsos? Deixa eu só pegar o gancho para não perder... Brigões que não foram vítimas do bom senso. Né? Isso, ou da coerência. Só para tentar interpretar o que você quer dizer. Né? O árbitro está lá, sabe que é um jogo diferente, né? Porque é muito raro, né? E vale para um lado e não vale nada para o outro. Não. A torcida ir comparecer no estádio e entrar em campo, né? O time entra em campo, time sem vergonha. Então tinha um clima de pressão enorme, né? O árbitro vê aquela cena de jogadores movidos pela pressão se pegando, né? Quer saber? Eu acho que hoje é um dia diferente pela pressão que eles estão vivendo. Calma aí, eles já resolveram a parada, deixa o jogo correr. E aí eu acho que é o que você quer dizer, talvez. Não tem nenhuma sustentação na coerência. Não repitam o que eu disse por aí, apenas... Só uma questão. Rizek, só quero registrar aqui que eu voto com o PC, tá? Eu sei. É porque, olha assim, eu entendo o sentimento do torcedor. O torcedor olha para aquilo ali, para aquela cena, e diz, poxa, nosso time está acordando, olha aí, coisa e tal. Isso é o papel do torcedor, é o papel dele mesmo, em qualquer modalidade esportiva. O Nauber, uma referência, não só do vôlei, por ter sido capitão, mas do esporte de forma geral. Quantas vezes ele deve ter batido boca na quadra, bota dedo na cara. Isso é uma relação do atleta com a sua torcida. Agora, há alguém dentro do campo que está ali para fazer com que as regras sejam cumpridas. E esse alguém tem que o tempo inteiro fazer com que as regras sejam cumpridas, independentemente de, mas, poxa, Ilha do Urubu, 12 mil pessoas, já entraram gritando time sem vergonha, outro time já tem a... Não é isso. O cumprimento da regra, ele independe da situação em que se aplica. Senão a gente começa a dizer o seguinte, não, mas peraí, nessa situação você tem que levar em consideração que aqui... Então a gente está brincando. Vamos lidar com o fato. A regra manda expulsar. Vamos ver juízes que cumpriram a regra e expulsaram brigões do mesmo time. Por exemplo, Obina e Maurício em 2009, Palmeiras e Grêmio. Mesmo time, os dois foram expulsos. Com o jogo encerrado, hein? Com o jogo encerrado. Isso foi no intervalo, né? Intervalo do primeiro. Intervalo. Foi. Intervalo. Eles não voltaram do vestiário. Encarar o Obina é uma briga. O juiz cumpriu a regra, não deu uma risecada. Caio e Herrera, Botafogo e Goiás, em 2010. E estava 3-0 Botafogo. Os dois, Rua. Rodrigo e André Dias, Paysandu e Vasco. Rua. O juiz ali foi lá e aplicou a regra rua para os dois. Era o Seneme, o Wilson Seneme, que hoje, inclusive, é um dos responsáveis pelo projeto do árbitro de vídeo. O chefe de arbitragem da Comebol. Isso. Peço desculpas ao Gaciba que a gente não conseguiu recuperar a imagem. Eu sei que ele ficaria orgulhoso de ver ele expulsando 2 jogadores do Flamengo contra o Criciúma pela Copa do Brasil porque brigaram. A gente não achou, Gaciba. Já teve brigão que não foi expulso. Romário e Andrei, São Paulo e Fluminense em 2002. Que aí é só o Romário, né? Vamos ser injustos com o Andrei. Verdade, coitado do Andrei. O Andrei nem sequer real. E o Romário não foi expulso. O André só vira assim e fala, lamentável. A gente viu a reportagem aqui desse jogo, nesse dia, e o Romário fala, não, coisa de jogo, coisa de jogo. Aí no segundo tempo eles voltam e o Romário dá a mão assim pro Andrei bater. E aí continua o segundo tempo.